Paulinho, do Palmeiras, vai ser punido pelo STJD. Também Casemiro fala que a seleção brasileira teve muitas dificuldades e não é favorita na Copa. E por fim, Arrascaeta sofre lesão e pode ser cortado da seleção uruguaia. Tudo isso e muito mais nós vamos falar com você aqui no Nação FC. Então verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreva, vem fazer parte da Nação. Deixa o seu gostei, se você puder vamos hypar esse vídeo, comenta bastante também, a gente gosta muito de saber a sua opinião a respeito dos assuntos. E verifica aí as notificações, porque nós temos vídeos todos os dias pra você, somente com o melhor do mundo do futebol. Já tá inscrito? Já curtiu o vídeo? Então vamos direto pras notícias. E aí torcedores, beleza? Começando esse vídeo falando a respeito de Arrascaeta, que teve uma lesão confirmada na panturrilha direita após deixar o treino da seleção uruguaia sentindo fortes dores. E agora existe uma dúvida enorme, ele vai conseguir disputar a Copa do Mundo ou não? O problema é considerado grau 2, uma lesão muscular que normalmente exige semanas de recuperação. E o pior, essa nova lesão acontece justamente no momento em que Arrascaeta ainda se recuperava fisicamente de outros problemas recentes. No Flamengo a preocupação também é enorme. Arrascaeta é um dos jogadores mais importantes do elenco rubro-negro. É aquele atleta que muda o jogo com um passe, uma jogada diferente, uma assistência ou um gol decisivo. Quando ele não joga, o Flamengo perde criatividade, perde controle no meio-campo e perde muito da sua qualidade ofensiva. Apesar da preocupação, ainda existe esperança no Uruguai. O presidente da Federação Uruguaia demonstrou confiança na presença do camisa 10 na Copa e evitou falar em corte imediato. Inclusive, alguns veículos compararam a situação de Arrascaeta com a de Neymar, que também enfrentou recentemente uma lesão semelhante, mas permaneceu com a seleção brasileira. Então, o cenário até agora é o seguinte: Arrascaeta está lesionado, ainda não foi cortado, e a comissão uruguaia tenta ganhar tempo para avaliar se ele consegue se recuperar a tempo da competição. Sinceramente falando, uma lesão muscular em reta final de preparação para a Copa sempre gera muito medo, porque qualquer recuperação acelerada pode aumentar ainda mais o risco de uma nova lesão. Diante de tudo isso, a gente quer saber a sua opinião. O Uruguai deveria esperar Arrascaeta até o último momento, ou melhor seria cortar o jogador para evitar riscos maiores? E para o Flamengo, quanto o time perde sem o camisa 10? Comenta aqui embaixo porque nós queremos saber a sua opinião. E claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha todas as notícias do Flamengo e do futebol mundial em tempo real. O departamento jurídico do Palmeiras foi notificado com uma decisão de peso nesta quarta-feira, dia 3 de junho, envolvendo um de seus principais atacantes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, acatou o recurso apresentado pela Procuradoria e decidiu punir o camisa 10 do time, o Paulinho. E o motivo da punição está diretamente ligado à comemoração do jogador no clássico contra o Flamengo. Vamos entender o que aconteceu, como que ocorreu esse julgamento, lembrar o que foi relatado ali pela arbitragem na súmula da partida e qual será o desfalque para o técnico Abel Ferreira no importante retorno do Campeonato Brasileiro. Bom, o caso em questão teve sua origem em um dos confrontos mais aguardados da temporada, a vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Flamengo em pleno Maracanã, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, dominada pelo time paulista, Flaco Lopes e Alan marcaram os 2 primeiros gols, encaminhando bem o resultado, e Paulinho fechou o placar e selou a vitória. Mas o problema ocorreu justamente na comemoração desse terceiro gol de Paulinho. O camisa 10 realizou um gesto que, na hora, gerou uma denúncia por parte da Procuradoria. Ainda dentro das 4 linhas, o árbitro do confronto, Davi Lacerda, puniu o jogador com um cartão amarelo e, em seu relato oficial na súmula, o juiz justificou que a advertência se deu pelo jogador fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados, classificando a atitude, na visão da arbitragem, como uma provocação direta e intencional à torcida adversária presente no estádio. O processo disciplinar não foi resolvido de imediato e passou por 2 instâncias distintas no Tribunal Desportivo. No dia 28 de maio, a 4ª comissão do STJD julgou o caso em primeira instância e, de forma unânime, optou por absolver o atleta. Até durante a defesa palmeirense, o departamento jurídico exibiu um vídeo gravado pelo próprio Paulinho, e no material, o atacante explicava detalhadamente que o movimento de sua comemoração foi direcionado exclusivamente aos torcedores do Palmeiras que estavam no setor de visitantes do Maracanã.
negando qualquer intenção de afrontar ou desrespeitar os torcedores do Flamengo. Inconformada com a decisão que isentou o atleta, a Procuradoria do STJD recorreu e foi no novo julgamento, realizado nesta quarta-feira pelo Tribunal Pleno, a instância máxima da Justiça Desportiva Brasileira, que o recurso foi analisado e o quadro inicial foi revertido, com eles determinando a suspensão do jogador por uma partida oficial. O impacto imediato dessa reviravolta jurídica afeta diretamente o planejamento da comissão técnica. Como a determinação partiu do Tribunal Pleno, a decisão ocorre em uma única instância. Isso significa que não cabe mais nenhum recurso com efeito suspensivo por parte do Departamento Jurídico do Palmeiras. E sendo assim, a punição precisará ser cumprida obrigatoriamente, não tem o que o clube possa fazer. Paulinho será ausência confirmada no confronto diante do Curitiba, e essa partida carrega um peso extra ainda, porque marcará o aguardado retorno da equipe após o término da pausa prolongada para a disputa agora da Copa do Mundo. E sem o seu camisa 10, o treinador português terá que buscar alternativas no elenco para manter a força ofensiva da equipe nessa retomada da competição. Sem contar que Paulinho perde um tempo valioso de campo, já que ele tem lutado com muitas lesões, tem sofrido ali com as condições físicas e cada jogo para ele é importantíssimo. A comissão técnica do Palmeiras agora trabalha intensamente nos bastidores e no centro de treinamento para suprir essa falta do atacante no reinício pós-Copa. E em breve traremos as novidades para você sobre quem será o escolhido para substituir Paulinho no retorno do Palmeiras, mas de qualquer forma eu quero saber a sua opinião. Acha que essa punição ao jogador do Palmeiras, essa suspensão por um jogo, foi correta? Acha que foi pesada demais? Converse com a gente aí nos comentários. Para fechar esse vídeo, nós vamos falar a respeito de uma fala do volante da seleção brasileira, Casemiro, que repercutiu. Ele disse o seguinte: sabemos que há seleções na frente. Essa frase repercutiu muito, porque normalmente a seleção brasileira sempre chega cercada de favoritismo, mas dessa vez o clima parece diferente, e talvez o Casemiro esteja certo. O próprio jogador explicou os motivos. Segundo ele, o ciclo da seleção nos últimos anos foi extremamente turbulento. Foram mudanças de treinador, mudanças dentro da CBF, resultados ruins nas eliminatórias e pouco tempo de trabalho da comissão atual. A seleção teve 3 trocas de técnicos em poucos anos, e agora, apesar da chegada de Ancelotti gerar esperança, o treinador teve apenas cerca de 1 ano de preparação para a Copa. Isso pesa, porque enquanto algumas seleções chegam com projetos consolidados há anos, o Brasil ainda parece estar tentando se encontrar. Mas calma, Casemiro também deixou claro que o Brasil chega forte. Ele falou sobre a mistura entre juventude e experiência, e realmente, o elenco brasileiro é muito talentoso. Tem Vinícius Júnior vivendo auge técnico, tem Neymar tentando recuperar o protagonismo, tem jovens como Endrick surgindo com esperança, e jogadores experientes como o próprio Casemiro tentando liderar o grupo. Inclusive, recentemente, Casemiro também saiu em defesa de Endrick, dizendo que o jovem ainda deve carregar a pressão de decidir uma Copa sozinho, e nisso ele tem razão. O Brasil talvez tenha errado em outras Copas justamente por colocar peso demais em um único jogador. Agora, quem seriam essas seleções à frente do Brasil? Vamos lá, provavelmente Argentina, França e talvez seleções como Inglaterra e Espanha. São equipes que chegam com trabalhos mais estáveis e definidos, enquanto o Brasil chega com dúvidas, mas existe um detalhe importante aqui. Copa do Mundo não é decidida apenas por favoritismo, e o próprio Casemiro sabe disso. Ele lembrou da eliminação para a Croácia em 2022, quando o Brasil praticamente dominou o jogo, mas caiu nos detalhes. Copa é momento, é psicológico, é equilíbrio emocional. E talvez esse discurso mais humilde possa até ajudar a seleção, porque nas últimas Copas o Brasil muitas vezes chegou carregando um peso absurdo. Agora parece diferente. Menos arrogância, mais consistência, mais responsabilidade. Casemiro praticamente assumiu: o Brasil não é perfeito. E isso pode fazer o elenco entrar mais ligado. Bom, diante dessa fala de Casemiro e dessas informações citadas nesse vídeo, comenta a sua opinião. Você concorda com o Casemiro? O Brasil realmente não é favorito? Ou a seleção chega mais forte do que muita gente imagina? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.